Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja você bem-vindo de volta ao CDF Concurso. Nossa terceira aula do curso aí de Traumatologia Forense. Nós vimos aí já a definição, claro, as energias vulnerantes, quais são elas? As de ordem mecânica, ordem física, ordem química e de ordem físico-química, e aí nós nos detivemos na explicação das formas de vulnerantes de ordem mecânica. Eu falei dos agentes perfurantes, falei dos agentes cortantes e agora nós vamos ver os agentes contundentes, tá certo? E temos ainda aqueles de ordem mista, né? Pérfuro-cortantes, corto-contundentes, tá certo? Mas nós vamos falar apenas dos de ordem simples, tudo bem? Muito bem, então vamos falar aí das lesões produzidas por ação contundente. São as lesões resultantes da transferência de energia cinética para o corpo por meio de um instrumento dotado de uma superfície, produzindo variados tipos de lesão contusa. Os instrumentos contundentes agem por pressão, explosão, deslizamento, percussão, né, o encontro de corpos aí, compressão, descompressão, distensão, torção, fricção, contragolpe ou de forma mista. Então essas são as maneiras com que um agente contundente dotado de uma determinada área, né, pode provocar uma lesão no nosso corpo. Tudo bem? As lesões contusas, elas podem ser divididas em lesões fechadas e lesões abertas. As feridas contusas. Vamos lá falar especificamente agora das lesões contusas fechadas. Quais são elas? Comecemos aí com rubefação ou eritema. Olha aqui para mim, você leva um tabefão, né? Fez besteira, sua mãe chegou lá e tacou a mão nas suas costas. Aí vai ficar a marca da mão dela, né? Aquele vermelhão nas costas. Isso é o que a gente chama de rubefação ou eritema. Tudo bem? E nós temos as equimoses. O que são as equimoses? Bom, começo aí dizendo o seguinte, ó, é uma reação vital por excelência, não existe equimose pós-mortem. Então vamos entender o que seja equimose. Já viu aquele olho roxo? O sujeito levou um soco no olho, ficou com aquele olho de guaxinim, o olho roxo? Pois bem, popularmente chamamos aquilo de hematoma. Aquilo não é um hematoma, tá certo? Hematoma é uma outra ferida do tipo fechada, contundente, tá certo? Mas popularmente chamamos aquilo de hematoma, não se trata de um hematoma. Aquele roxo no olho é o que nós chamamos de equimose. O que provoca aquilo? Quando o corpo é atingido, né, por um soco, por exemplo, os vasos sanguíneos são comprimidos, sangue extravasa dos capilares para as malhas do tecido adjacente e aí provoca aquele arroxeado e esse roxo, né, inicialmente vermelho, depois ele vai mudando de cor ao longo do tempo, tá certo? Vamos ver essa evolução cromática mais na frente. Então, tenha primeiro em mente que aquilo que nós chamamos de hematoma, na verdade, trata-se de uma equimose. É uma reação vital. Então, por exemplo, uma pessoa viva levou um soco no olho, por exemplo, o olho pode ficar vermelho, né, depois roxo e vai sofrendo evolução. Um corpo já morto, sem vida, se sofrer uma pancada, né, um trauma com um agente contundente, não vai haver o aparecimento de uma equimose por se tratar de uma reação vital, que só ocorre, né, pressupõe circulação sanguínea, o que não ocorre em quem já morreu. Tá claro? Então tá aí, ó. O sujeito levou uma cacetada aqui no braço, ficou esse roxo aí. Isso é uma equimose, não é um hematoma. Muito bem, continuemos aí, ó. Falando de equimose, nós temos aquilo que nós chamamos de equimose figurada. O que é equimose figurada? É aquela equimose que reproduz o perfil do agente lesionante. Tá certo? Então o sujeito levou uma paulada nas costas com um cabo de vassoura, né? Então vai ficar aquele vermelhão nas costas, né? Aquela marca nas costas, uma equimose, né? Roxa, depois vai mudando de cor até desaparecer. E o perfil do cabo de vassoura está lá nas costas da pessoa. Olha esse cidadão aqui, ó. Isso aqui é a marca do cinto de segurança, né? Ele bateu aí de carro e aí sofreu uma lesão, ficou marcado aqui o cinto de segurança, né? Reproduzindo o perfil do instrumento que o lesionou. Nós temos aqui, ó, esse galinho aqui, ó, ele foi atropelado e as marcas do pneu ficaram nele aqui, tá certo? Se for a equimose reproduzindo as estrias do pneu,
Tá certo? Aqui está de preto, parece que é só a marca da borracha, mas não. Se for reprodução aqui das estrias do pneu, né, com esse sangue que extravasou, nós temos uma equimose figurada, né, figurada por reproduzir o perfil do instrumento lesionante, e essas estrias que aparecem no corpo ganham o nome de estrias pneumáticas de Simonin. Então, o que são estrias pneumáticas de Simonin? São um tipo de equimose figurada, especificamente reproduzindo as estrias do pneu, né, que passou por sobre o corpo da pessoa. Tudo bem? Importante guardar esse nome aí, porque isso aqui costuma cair nas provas. Muito bem, e nós temos também as equimoses paralelas, né, conhecidas como víbices. Ó, esse cidadão aqui, ó, levou uma cacetada tão forte, mas tão forte, que na região de impacto ficou branquinho. E o sangue extravasou para as regiões adjacentes. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, equimoses paralelas. Tá? A região do impacto é aqui no meio. E o sangue extravasou para as regiões adjacentes. A essas equimoses paralelas, damos o nome de víbices. Muito bem. As equimoses ainda têm a seguinte classificação. Petéquias. São aqueles pontos avermelhados do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tá? Então, você tem um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. A esse tipo de equimose aqui, nós damos o nome de petéquias. Já a sugilação são pontos avermelhados um pouquinho mais agrupados, né? Um conjuntinho de petéquias. Então, você tem pontinhos mais juntos aqui. Isso são petéquias. Sufusão, por outro lado, é aquela mancha consequente a um sangramento mais intenso. Então, aquelas manchas de maior extensão, né, que ainda estão... Tudo isso aqui é equimose, tá? A essas manchas aqui de maior extensão, nós damos o nome de sufusão. Aí eu chamo a atenção aqui embaixo, ó, do nome equimonas, que são equimoses de grandes proporções. Trata-se de um termo pouco usado. Olha aqui para mim. O termo é pouco usado? É, atenção para ele. Por quê? Porque o examinador gosta de pegar aquilo que é exceção para colocar na prova, porque fica todo mundo indo lá para o geralzão, 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 aí o examinador quer passar a rasteira na galera toda, né? Porque as provas são sempre feitas no sentido de selecionar, então elas têm que ter peguinhas, aí o sujeito vai e pega um termo que é pouco utilizado, vou colocar isso aqui na prova. Aí ele mata meio mundo. Não vai te matar, por quê? Porque você sabe que são equimonas, equimoses de grandes proporções, tá certo? Muito bem. Espectro equimótico de Legrand do Sol, não sei como é que se pronuncia, enfim, isso aqui é francês, né? Que possuem valor relativo. Vou explicar o que se trata disso. Quando você leva a pancada, levou a porrada no olho, o olho ficou vermelho inicialmente. Você já notou que com o passar do tempo a equimose vai mudando de cor? Ela passa de vermelho para violáceo, depois para azul, para esverdeado, para amarelo, até desaparecer. Tá certo? Bom, no primeiro dia ela é vermelha. Entre o segundo e o terceiro dia, ela fica violácea. Do quarto ao sexto dia, ela fica azul. Do sétimo ao décimo, ela fica esverdeada. Por volta do a partir do 10º dia, né, até o 15º, ela fica amarelada. Depois do 15º, ela tende a desaparecer. Normalmente, esses períodos são obedecidos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Né? Algumas, essa evolução de cor pode ser mais rápida, outras de maneira mais lenta. Então, é o que eu coloco aqui entre parênteses. Tem valor relativo, mas tem valor. Tá certo? Não dá para ser preciso dizer essa equimose, porque ela tem a cor esverdeada, ela está entre o 7º e o 10º dia. Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da pessoa. Mas quer ver como tem valor? Uma pessoa chega lá na delegacia, falando que foi agredida, né, no dia anterior, e ela mostra uma equimose de cor amarela. Ora, ela está mentindo, pelo menos no que diz respeito ao dia. Pode ser que ela de fato tenha sido agredida, mas não no dia anterior, porque no dia anterior, né, em um dia, no transcorrer de um único dia, não dá para a equimose já aparecer amarelada. Tá certo? Então é possível que a pessoa tenha sido agredida, mas ela não foi agredida no dia anterior. Entendeu o que quer dizer valor relativo? Tem valor, não dá para precisar, mas dá para tirar alguma informação. Aí você olha para esse quadro aqui, que eu digo, olha, esse aqui despenca nas provas. Aí você fica, professor, como é que eu vou decorar isso? Vermelho primeiro dia, violáceo segundo ao terceiro, azul quarto ao sexto, você já desiste, né? Só que você vai ganhar um pontinho na sua prova se isso aí cair, né? Na prova que você eventualmente for fazer, se isso aí cair. Por quê? Porque você vai lançar mão
da pirâmide cromática do professor Ribamar. Você vai construir essa pirâmidezinha aqui, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos. Tranquilo, não tem como errar essa pirâmide, concorda? E você vai colocar a palavra aqui vaza. Por que vaza? Porque você sabe que numa equimose, né, com a pancada, os capilares são comprimidos e sangue vaza, né, extravasa para as malhas do tecido adjacente. Tá certo? Então, a palavra vaza, o V é de vermelho, o AZ de azul e o A de amarelo, que você vai colocar no início, no meio e no fim da pirâmide. Ok? Bom, a combinação de vermelho com azul, você deve lembrar aí das suas aulinhas aí da infância, né? As aulas de arte. Combinação de vermelho com azul dá o violeta, ou o roxinho. E do azul com o amarelo dá o verde. Tá certo? Então, com a palavra vaza, você sabe a primeira cor, a cor do meio e a última, e a combinação dessas cores você sabe as duas complementares aí, as duas que completam a pirâmide. E cada quadradinho desse um dia. Tá feita a sua pirâmide, caiu isso aí na sua prova, você ganhou um ponto tranquilo. Primeiro dia, vermelho. Segundo ao terceiro dia, roxo. Do quarto ao sexto dia, azul. Do sétimo ao décimo, verde. E do 11º ao 15º, amarelo. Depois disso, ela tende a desaparecer. Valor relativo, você já sabe o que isso quer dizer. Está aí a pirâmide cromática do professor Ribamar. Você não erra mais. Olha essa questãozinha aí, só para ilustrar. Vítima de violência doméstica comparece ao distrito policial e narra ao delegado de polícia que foi agredida por seu marido. A vítima é encaminhada para a realização de exame pericial que descreve uma equimose azulada, ovalada com 4 centímetros por 6 centímetros na coxa direita. Isso indica que a referida lesão foi produzida você constrói a sua pirâmidezinha aí, com quadradinho, com bolinha, seja lá o que for. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Não é isso? Aí você escreve a palavrinha vaza. Então isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo. A combinação do vermelho com azul dá o violeta. E a combinação do azul com o amarelo dá o verde. Tá certo? Então já temos aqui, ó, vermelho, primeiro dia, violeta, segundo e terceiro, azul, quarto, quinto, sexto dia. Então nós sabemos que a vítima é encaminhada para a realização de exame pericial, que descreve uma equimose azulada. Essa equimose tem quantos dias? Entre 4 e 6. Está aqui a nossa resposta, 5 dias. Olhou aí? Viu como é que você ganha uma questão fácil? Só com a nossa pirâmidezinha aí? Valeu ou não valeu a pena assistir a esse vídeo? Tá claro? Então você ganha uma questão fácil aí. Muito bem. Isso aqui despenca em provas. Olha só, meu querido, todas as vezes que o nosso mascotinho aí aparecer mostrando uma placa, não o despreze. Tá certo? Porque ele traz alguma dica, algum toque muito relevante. No caso, ele está dizendo aí, ó, despenca em provas. O que, professor, despenca em prova? As equimoses da conjuntiva ocular, da esclerótica, a parte branca do olho, não sofrem a sucessão de tonalidade. O que isso quer dizer? Ó, esse cidadão aqui levou uma pancada no olho. O olho ficou roxo. Inclusive, a conjuntiva ocular aqui. Tá certo? Essa conjuntiva aqui, ó, esse vermelho aqui, melhor dizendo, essa equimose, ela vai ficar vermelha até desaparecer, não sofre a evolução cromática. Tá claro? É isso que o nosso amiguinho está dizendo aqui, ó, nosso CDFzinho, despenca em provas. Tá certo? Despenca em prova. Não sofre evolução cromática as equimoses da conjuntiva ocular. Ok, continuando aí com as nossas lesões produzidas por ação contundente. Nós temos os edemas, né? Acúmulo de fluido por ação das pancadas. Nós temos os hematomas, e aqui eu chamo a atenção, né, porque o que nós comumente, popularmente chamamos de hematoma, já expliquei para você que na verdade são as equimoses. E aí você se pergunta, professor, o que é um hematoma? Hematoma é aí, ó, coleções de sangue formadas por um maior extravasamento de sangue sem difusão nas malhas do tecido. Se ocorrer nas cavidades ou dentro dos órgãos, nós chamamos de hematoma intraparenquimatoso. Se tem plano ósseo subjacente, nós chamamos de bossa sanguínea. Então, olha aqui, ó.
Sabe quando você dá aquela martelada no dedo e forma aquela bolha de sangue? É diferente da equimose. A equimose, o sangue espalha, ele extravasa para as malhas do tecido. Aqui não, o sangue ele fica numa região confinada e ele forma uma bolinha. Se você apertar, você sente a flutuação, que a gente chama, né? Você sente aquele, né, fofinho. Por quê? Porque se formou uma bolha de sangue. Tá? Pode ser de conteúdo sanguíneo ou sero sanguíneo, né? Pode ser conteúdo albumínico, enfim, líquidos ali, que não apenas sangue. Tá certo? Se tem plano ósseo embaixo, subjacente, aí o nome é bossa. Por exemplo, aquela pancada que você leva na cabeça forma aquilo que nós popularmente chamamos de galo. Né? O sujeito está com um galo na cabeça. Aquilo é uma bossa. Conteúdo seroso ou sero sanguíneo. Tudo bem? Por exemplo, ocorre quando as crianças o bebê está nascendo, né? Passando por um buraco muito estreito, né? A cabeça está sendo comprimida. Forma-se uma bossa bem característica, né? A cabeça fica inchada, né? Uma bossa do trauma do parto, tá certo? Entorse. O que é um entorse? É o estiramento excessivo da cápsula de uma articulação, ok? E o que é uma luxação? É o deslocamento permanente das superfícies articulares dos ossos de uma articulação. Eu tinha um colega que ele jogando bola, de vez em quando o ombro dele sai do lugar, tá? Ele sai de dentro da cápsula e ele tem que fazer um movimento para colocar de volta. Tá? Então a diferença entre entorse e luxação. Um é um estiramento, o outro é a saída da cápsula mesmo, da articulação, da ponta do osso, né? Pode ocorrer por uma ação contundente, né? Uma pancada no braço, na perna, nas costelas, na cabeça, de um osso fragmentar, do osso quebrar. Aí nós temos a fratura. Pode ser direta ou indireta, pode ser transversal, longitudinal, espiralada, em forma de T, em Y, em galho verde. Então são as formas em que o osso pode sofrer a sua fratura. O que é uma fratura cominutiva? É quando ocorre fragmentação do osso em vários pedaços. Tá bom? E uma ação contundente, por exemplo, na barriga, pode provocar uma ruptura visceral, tá certo? Os órgãos ocos se rompem mais facilmente quando cheios, por exemplo, a bexiga. Órgãos maciços são mais susceptíveis à ruptura quando aumentados de volume por alguma patologia. Explico. Colega meu, ele perdeu o pai num acidente de carro, o pai dele estava com a bexiga cheia, na colisão a bexiga estourou, vazou urina para dentro do corpo, ele teve complicações e acabou falecendo. Tá certo? Por isso que se recomenda que em viagens a gente sempre esvazie a bexiga para evitar alguma coisa desse tipo. Então, se o órgão é oco, se ele estiver repleto, cheio, ele é mais fácil de se romper. Tá certo? E no caso de órgãos maciços, por exemplo, o fígado, ele vai ser mais fácil lesionado se ele tiver com alguma patologia, né? O sujeito está com a cirrose, alguma coisa assim, o fígado inchado, uma pancada, né? Um trauma num acidente de carro, por exemplo, esse órgão fica mais susceptível a uma ruptura. Agora falando das lesões abertas, nós temos a escoriação. Quando ocorre a escoriação? Quando o agente lesionante atinge o corpo de maneira tangencial, só raspa, né? A escoriação é quando atinge só a epiderme, não atingindo a derme. Tudo bem? Ferida contusa, uma ferida aberta, provocada por ações de instrumentos contundentes que agem por uma superfície e não por um gume ou uma ponta afiada, já expliquei isso, por compressão, por pressão, por percussão, por arrastamento, por explosão e tração, né, atuando sobre o corpo, provocam feridas contusas decorrentes da ruptura dos planos moles. Então, olha só. O sujeito leva uma pancada com um instrumento que não tem gume, tá certo? Ou não tem gume, não tem ponta. Essa pancada vai comprimir os tecidos, tá certo? E de acordo com a energia envolvida no processo, com a violência da pancada, o tecido é comprimido até o limite da sua elasticidade, aí ele se rasga, se rompe. Ora, essa ferida tem características que não são semelhantes às características de uma ferida
provocada por um instrumento que tem um gume, né, com a superfície toda regular das bordas, das vertentes, né, das paredes da ferida. Aqui você tem uma ferida toda irregular, estrelada, seja lá qual for a forma que ela vá assumir. Tudo bem? Então, quais são as características? Ó, ela pode ter forma estrelada, sinuosa ou mesmo retilínea, né, mas não regularzinha. As bordas completamente irregulares, escoriadas. A escoriação é em razão desse... às vezes o instrumento bate e dá aquela raspada na pele, né, isso é uma escoriação. E equimosadas, né, essa compressão formando as equimoses. Já descrevi para você o que sejam as equimoses. O fundo é irregular, tá? Nós não temos um instrumento cortando certinho até lá no fundo. É algo que está agindo com pressão, destruindo o tecido por conta da sua elasticidade ter sido ultrapassada. As vertentes são irregulares, claro, eu não tenho um gume ali cortando as paredes certinhas, provocando uma ferida bem irregular, com vertentes que facilmente se coaptam, né, que se juntam para, por exemplo, você fazer uma sutura, não é o caso. Pontes de tecido íntegro ligando as vertentes, então, ó, o sujeito levou uma pancada aqui, aí abriu aquela ferida toda irregular. É possível que haja uma ponte de tecido aqui, ó, porque esse tecido aqui, ó, por exemplo, um nervo, alguma coisa, ele seja mais resistente e ele não teve a sua elasticidade ultrapassada, ele se manteve íntegro. Então, ele está ligando a vertente, né, a parede desse lado da ferida, à parede desse outro lado da ferida. Isso é o que nós chamamos de ponte de tecido íntegro, ligando as vertentes, as paredes da nossa ferida. Retração das bordas da ferida, isso acontece também nas feridas cortantes. São pouco sangrantes. Por que pouco sangrantes? Porque olha aqui, nós não temos um instrumento cortando os vasos, seccionando tudo que aparece pela frente. Nós não temos um gume afiado, né, penetrando, agindo por pressão e deslizamento. Tá certo? Nós temos aquela pancada vencendo a elasticidade dos tecidos. Pode ser que os vasos sanguíneos não sofram ruptura por serem mais elásticos. Tá claro? Então elas são pouco sangrantes. Integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão. Não temos um gume atuando, né? E ângulo tendendo à obtusidade. Muito bem, ainda falando de lesões contusas abertas, nós temos os esmagamentos ou achatamentos. Nesse caso, as feridas apresentam escoriações de arrastão, feridas contusas com desgarramento de retalhos da pele, esgarçamento dos tecidos, né? Está sendo pressionado, vencendo a elasticidade, hematomas, fraturas, rupturas ou prolapsos viscerais. Se houver esmagamento da região tóraco-abdominal, pode ocorrer a morte por asfixia, do tipo sufocação indireta. Então, vamos explicar aqui, ó. Estamos falando de esmagamento. Por exemplo, uma pessoa que teve um carro que passou por cima, ou houve um desabamento, caiu laje sobre a pessoa, tá? Pode acontecer, ó, com o peso da laje sobre o corpo, prolapso das vísceras. O que é prolapso das vísceras? As vísceras saem pelo ânus, por exemplo. Tá certo? Aquela compressão, aí tudo que está dentro sai, por conta dessa pressão externa. Ok? Pode ocorrer, se a pressão é tóraco-abdominal, que a pessoa não consiga inspirar, inflar essa região, morre por sufocação indireta. Tá certo? É comprimida essa região, impede esse movimento, a pessoa morre por sufocação indireta. Ok? Por asfixia. E nós temos ainda, ó, um encravamento aqui, ó, um tipo de lesão, né, contundente, quando o instrumento entra de um lado e sai do outro. E nós temos o empalamento. Empalamento é quando o instrumento ele entra aqui, ó, na região perineal e sai lá em cima, né? Isso aqui era essa figura aqui eu peguei da internet, tá? E mostra o que eram execuções nos tempos mais primitivos aí da humanidade, né? Você imagina você executar alguém dessa forma, né? Era um sadismo, né, dos órgãos executores. Enfim. Muito bem, vamos fazer alguns exercícios aí, só para ver como é que isso aí tem sido cobrado. Sobre a traumatologia forense, pode-se afirmar que este ramo da medicina legal estuda principalmente os crimes contra a dignidade sexual? Não, aqui é sexologia forense. Questões voltadas ao vínculo entre familiares? Não, isso aí está lá no direito civil. Gravidez, aborto, infanticídio? Também não. Lesões corporais e as energias causadoras do dano. Está aqui a nossa resposta. Ok? Muito bem, outra aí, ó.
Questão de 2015, Polícia Científica de Goiás. Médico legista. A ferida punctória, ou pontiforme, é causada pela ação de instrumento perfurante de médio calibre? Não, se ele for de médio calibre, aí a ferida assume a forma de botoeira, né, casa de botão, ou de um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. É de um instrumento pérfuro cortante? Também não. Perfurante de pequeno calibre? Sim, está aqui a nossa resposta. Se o instrumento é perfurante e de pequeno calibre, a ferida do tipo punctória, né, ela tem a forma de um ponto. Está aí a nossa resposta. Outra questão aí, ó. Odontologista. As lesões produzidas por um instrumento perfurante de médio calibre obedecem às leis de Fillios e de Langer, né? Lembra? Paralelismo, elasticidade e semelhança. A respeito desse assunto, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa. A primeira lei de Fillios estabelece que as soluções de continuidade, ou seja, as descontinuidades, é isso que quer dizer solução de continuidade, dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumentos de 2 gumes ou tomam a aparência de casa de botão quando o instrumento é de 1 gume apenas. Tá certo? Isso aqui está verdadeiro. Ok? 2. A segunda lei de Fillios estabelece que, quando essas feridas se mostram numa mesma região onde as linhas de força tenham um só sentido, seu menor eixo tem sempre a mesma direção. Falso, né? O maior eixo acompanha o eixo, né, das linhas de força. 3. A lei de Langer estabelece que, na confluência, né, no encontro de regiões de linhas de força diferentes, a extremidade da lesão toma o aspecto de ponta de seta, de triângulo ou mesmo de quadrilátero perfeito. Então, nós temos VFV. Vamos ver o que é que nós temos aqui. VFV, apenas 1 e 3 são verdadeiras. Está aqui. A 2 é falsa. Outra questão aí, ó, para perito criminal. Considere a traumatologia para assinalar a alternativa incorreta sobre uma ferida incisa causada por um instrumento cortante. Caracteriza pelo seu modo de ação em que atuam por pressão e deslizamento. É isso, não é? Uma ferida incisa, ela é causada por um instrumento cortante que atua por pressão e deslizamento. Essa alternativa aqui é verdadeira, mas a questão que é a incorreta. Fundo da lesão sem pontes ou esmagamento. Também é verdadeiro. O gume do instrumento vai até lá embaixo, cortando tudo que aparece na frente. Então, não há pontes unindo as vertentes. Comprimento menor do que a largura e profundidade. Opa, aqui é falso, né? Tá certo? O comprimento de regra é maior do que a largura e profundidade. Cauda de escoriação e de saída é uma das características, né? Quando o instrumento está saindo do corpo, ele dá aquela raspadinha. Aspecto em V ao corte perpendicular. Então, se cortou aqui, né, perpendicularmente a ferida, você percebe que ela tem um aspecto em V. Por quê? Porque a elasticidade do tecido ela é maior na superfície e menor nas partes mais profundas. Daí a retração ser maior aqui em cima do que aqui embaixo. Aí ela adquire esse aspecto em V. Isso aqui também é verdadeiro. Está aqui a nossa resposta, letra C. Ok? Outra questão aí, ó. Um cadáver encontrado próximo à linha férrea apresenta desarticulação de todos os membros, além de separação do corpo da cabeça. É correto que se trata de separou o corpo da cabeça. Tá certo? Então, nós temos aqui uma decapitação. 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 Não é pemudo, né? Decapitação. E desarticulação de todos os membros. Nós temos um espostejamento. Espostejamento. Tá certo? Então, está aqui a nossa resposta. Desarticulação de todos os membros e separação da cabeça do corpo, espostejamento e decapitação. Tudo bem? Outra questão aí, ó. Uma ferida localizada na região cervical anterior
com bordas regulares e nítidas, atingindo a planos profundos e com secção dos feixes vasculonervosos do pescoço. Caracteriza, então, olha aqui para mim, região anterior e lateral. O que é isso aqui? É o esgorjamento. Na região posterior, na região da gola, nós temos uma degola, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, um esgorjamento. Tá aqui a nossa resposta. Esganadura é quando nós utilizamos a mão para comprimir o pescoço, né? Quando o agressor, nós não, né? O agressor utiliza as mãos para comprimir o pescoço da vítima, esganadura. Degolamento é o corte profundo na região posterior do pescoço, na região da gola. Espostejamento é cortar o corpo em vários fragmentos irregulares. E decapitação é a separação da cabeça do resto do corpo. Então, a nossa resposta é a letra C. Ok? Com relação à traumatologia médico-legal, a diferença conceitual entre degola, decapitação e esgorjamento reside, façamos um parêntese aqui, olha que coisa incrível, né? O examinador colocou, com relação à traumatologia médico-legal, a diferença conceitual entre degola, abre parênteses, decapitação. Ora, quando você lê isso, você entende que abriu-se um parêntese aí para explicar o termo antecedente, degola. E aí o examinador coloca degola, abre parênteses, decapitação, como se decapitar fosse o mesmo que degola. E são coisas distintas, tá certo? Então eu faço essa ressalva para esse enunciado aí que foi completamente equivocado. Degola, corte profundo na região da gola, na região posterior do pescoço. Decapitação, separação da cabeça do resto do corpo. Tá certo? Feita essa ressalva nesse enunciado ruinzinho aí, vamos à alternativa A. Na separação total da cabeça do restante do corpo, na degola, aliás, com relação à traumatologia, deixa eu ler novamente, porque eu me perdi na explicação, a diferença conceitual entre degola e esgorjamento reside, letra A, na separação total da cabeça do restante do corpo na degola, sendo a lesão sempre profunda. Ora, separação total da cabeça do corpo não é degola, é decapitação. Então, não seria essa alternativa. No instrumento utilizado, sendo cortante na degola e cortante e contundente no esgorjamento. Também não. Em ambos os casos, nós temos um instrumento cortante. No instrumento utilizado, também não. Em ambos os casos, nós temos um instrumento cortante. Na localização da lesão, sendo a degola posterior ao pescoço, certo? E o esgorjamento anterior lateral, está aqui a nossa resposta. Letra E, na localização da lesão, sendo a degola lateral, não é, a degola é na região da gola, né, região posterior, e esgorjamento anterior, também não é essa. Então, temos aí a nossa alternativa D, e eu só vou voltar aqui, né, que esse enunciado tem que cortar isso aqui, porque isso não tem nada a ver. Mas eu coloquei tal qual eu encontrei, né, na prova de concurso, transpus aqui para o nosso curso, para que você veja, né, a gente tenha mais conteúdo aí para comentar e fazer ressalvas com respeito a determinados enunciados cujas questões deveriam ser anuladas. Vamos lá. Outra questão aí. Assinale a alternativa que apresenta a ferida profunda localizada nas faces lateral e anterior do pescoço, causada pela ação de um instrumento cortante. Já sabemos, né? Região anterior e lateral é o esgorjamento. Aqui, a alternativa D. Tá certo? Muito bem, mais uma questão aí, ó. Considere a traumatologia para assinalar a alternativa correta sobre o espectro equimótico de Legrand do Sol, não sei como se pronuncia, entre o quarto e o sexto dias. Aí você vai construir a pirâmide equimótica do professor, a pirâmide espectral do professor Ribamar. Vamos construir a pirâmide? Primeiro dia, segundo dia não, aliás, 3, 4, 5. Tá aqui. Você vai escrever a palavrinha vaza. Vaza. Por que vaza? Olha aqui para mim. Porque você sabe que a equimose é provocada por vem aquela ação contundente no corpo, né? Os vasos sanguíneos são pressionados, sangue extravasa para as malhas do tecido e dá aquele aspecto da equimose, né? Aquele avermelhado, né? Que com o tempo vai mudando de cor, depois fica roxo, tá certo? Azul, etc. Então, a palavrinha vaza aqui é recurso mnemônico.
tá certo? Esse V é de vermelho, do primeiro dia. Esse AZ é de azul, então aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Entre o quarto e o sexto dia fica azul. Aí depois vem o sétimo, oitavo, nono, 10º dia. Aí depois vem o 11º até o 15º, em que ela é amarelada. E esses dias aqui, ó, entre o vermelho e o azul, a combinação dessas duas cores dá o violeta. Tá certo? Então, entre os dias 2 e 3, a equimose é violeta. A combinação do azul com o amarelo dá verde. Então, entre os dias 7 e 10, a equimose é verde. Muito bem, o enunciado quer saber a cor da equimose entre o quarto e o sexto dia. Entre o quarto e o sexto dia, a nossa equimose tende a ter uma coloração azul, lembrando que isso não é, tá certo? Absoluto. Pode variar de pessoa para pessoa, tá certo? Tem valor relativo, mas tem valor, ok? Muito bem, chegamos ao final dessa nossa terceira aula e ao final desse nosso curso, uma introdução à traumatologia forense, tá certo? Veja que é conteúdo muito importante, muita coisa aí que cai em prova, tá certo? Então você assistindo a esse vídeo, você pode garimpar aí muitas questões numa eventual prova de concurso público. Espero que você tenha gostado, né? Retorne ao nosso canal CDF Concursos, tem muito conteúdo aí que vai te ajudar nas suas provas, ok? Obrigado pela sua presença e grande abraço.